Olá! No Mercado em Ação de hoje você vai conhecer o trabalho do Instituto Evaldo Lodge, que insere jovens e adultos no mercado de trabalho. E ainda vai assistir a um bate-papo com a presidente do Conselho de Jovens Empreendedores. O Mercado em Ação está no ar. Nesse bloco do Mercado em Ação, vocês vão conhecer como funciona o Conselho de Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Amazonas. E para conversar comigo sobre este assunto, eu estou aqui com a Ananda Carvalho, ela que é presidente do Conselho. Ananda, o que é preciso para se tornar um empreendedor? Bom, acho que o primeiro grande passo para quem quer se tornar um empreendedor é identificar o que você gosta de fazer. Não é? Isso é muito importante do lado, né? De um lado, identificar o segmento que você quer atuar, que você tem afinidade. Será que eu tenho maior afinidade com o comércio? Ou será que eu tenho alguns serviços para oferecer? Ou será que eu me daria melhor em indústria? Né? Então, isso é um dos pontos que nós precisamos olhar. O segundo ponto, que é muito interessante, é um conceito que vem crescendo a cada dia, é identificar uma dificuldade. Qualquer um de nós já nos deparou um dia com uma dificuldade. E atrás de toda dificuldade tem uma oportunidade. Então você pode pensar, o que é que eu não gostaria de passar? Vou dar um exemplo. Eu não gosto de enfrentar fila. Então o que eu poderia fazer para amenizar a fila de um restaurante, por exemplo? Então aí você começa a desenvolver estratégias que podem se tornar um negócio ou podem virar um serviço que você pode oferecer. Então o primeiro grande ponto para a gente observar é isso. Qual é a oportunidade que eu posso atuar? E a oportunidade sempre vem de uma dificuldade. Então, Ananda, antes de iniciar qualquer negócio, é importante fazer uma pesquisa de mercado para ver como é a situação atual que se encontra a empresa que a pessoa for escolher. Exatamente, só tem uma saída para a gente fazer isso. Às vezes a gente fica pensando que fazer uma pesquisa de mercado é algo muito demorado, às vezes até oneroso, né? E não é. Por exemplo, se eu quero diminuir as filas de um restaurante, por exemplo, o que eu posso fazer para começar uma pesquisa de mercado? Eu posso ir até um restaurante que eu vejo que tem esse problema, não é? Um bar, por exemplo, na hora da saída, não é? Todo mundo está apressado para sair, fica aquela fila para a gente pagar a conta. Quem é que gosta disso? Então, como é que eu posso fazer para começar uma pesquisa de mercado de uma dificuldade que pode virar uma oportunidade como essa? Eu vou até um bar e vou entrevistar quem está na fila. Então você começa por aí, e aí você começa a fazer propostas e testar se esse cliente aderiria ou não a essa proposta. Por exemplo, eu consigo amenizar a fila com um cartão que já fecharia minha conta, ou se eu não consumir nada, eu não precisaria enfrentar a fila só para passar um cartão. Não é? Então você começa a testar a hipótese de uma maneira sem custo nenhum. E outro dado importante, por que essas empresas que nascem hoje, a maioria de jovens, são empresas digitais? Exatamente por conta dessa fase de teste, de pesquisa de mercado. É muito fácil você testar alguma coisa na internet, porque você não tem custo nenhum. Você tem algumas ferramentas que te dão isso gratuitamente. Por exemplo, o Google tem várias ferramentas que você consegue jogar uma pesquisa, por exemplo, e aí as pessoas da tua rede social vão lá e respondem para você. E aí você já tem uma pesquisa de mercado. Ananda, o que eu observo também é que cada dia mais estão surgindo novos jovens empreendedores, né? Como é que está essa situação aqui no Amazonas? Então, não só no Amazonas, como no Brasil inteiro, né? Já foi constatado que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Então, nós temos algumas situações até históricas que explicam isso. Nós temos os herdeiros das empresas, né, que são, consequentemente, pessoas jovens. E nós temos esse boom do digital, da internet, que tem cada vez mais atraído jovens desenvolvendo boas ideias, bons aplicativos, enfim. Então, o que acontece? A pesquisa GEM, que é a Pesquisa Global de Empreendedorismo, em sua última edição, ela confirmou o dado da edição anterior, dizendo que mais de 50% dos novos empreendedores no Brasil e, consequentemente, no Amazonas também, são jovens. Então, eles têm idade entre 18 e 34 anos. Então, qual é o movimento que isso tem ocasionado no Brasil? As instituições de apoio, de fomento ao empreendedorismo, como nós do Conselho de Jovens Empreendedores e a Associação Comercial do Amazonas, ao nos acolher, entendeu isso. A ACA é uma instituição centenária, né, e nos acolheu, ou seja, sentiu a necessidade de renovar esses conceitos e os seus próprios associados. Então, esse movimento tem incentivado as instituições, não só a ACA, mas como o SEBRAE, que é nosso parceiro, Federação das Indústrias, que também é nosso parceiro, e tantas outras, a se capacitar
e a desenvolver novas ferramentas para esse mercado. Ananda, algumas vezes os jovens têm a ideia, mas não sabem como executá-las. Como é que vocês atuam nesse sentido? Nós damos apoio em relação ao desenvolvimento da ideia dele. Na verdade, o Conselho de Jovens Empreendedores não é uma instituição incubadora. Não é esse o nosso propósito. Nós trabalhamos, na verdade, no Brasil inteiro. Nós somos associados à Confederação de Jovens Empresários, que é a CONAGE. A CONAGE, ela reúne mais de 36 mil jovens associados no Brasil inteiro. E nós trabalhamos com esses jovens em 3 sentidos. O relacionamento, que isso é um dado muito importante. Os jovens, eles dão importância para redes de contatos. Isso é uma diferença das gerações passadas. Então hoje o jovem, ele faz negócio na mesa de bar, ele faz negócio no almoço, no café da manhã, na porta do cliente. Então não existe mais aquela coisinha de vamos marcar hora no meu escritório e vamos fazer, não. Então a rede de contatos dos jovens é muito importante. Então uma das vertentes do Conselho de Jovens Empreendedores é trabalhar eventos de relacionamento. Não é importante investir em capacitação? Com certeza, a globalização ela traz esse efeito para a gente, né? O que é hoje já não é mais amanhã. Então o próprio efeito que nós comentamos anteriormente, que vem colocando planos de negócio num conceito invertido, em ordens invertidas, quer dizer, antes, qual era a primeira orientação? Plano de negócio. Hoje não, o plano de negócio já fica um pouquinho depois. Primeiro você testa para depois fazer o plano de negócio. Então tudo isso, se a pessoa estiver na zona de conforto, ela não vai saber. Então o empresário, o empreendedor, jovem ou não, ele não pode ficar nessa zona de conforto. Qual é a saída? Se capacitar, se relacionar e se atualizar. Ananda, vai ser realizada a Semana Global do Empreendedorismo. Como é que vocês do Conselho irão estar inseridos nessa atividade? Nós estamos há 2 anos, em parceria com a Semana Global de Empreendedorismo. Ano passado nós entramos com um evento de inovação, já prevendo essas mudanças, com startups, investidores anjos e tudo mais. Nós fizemos isso ano passado. E esse ano, em resultante da Semana Global de Empreendedorismo do ano passado, nós estamos atuando junto às instituições Sebrae e IEL no desenvolvimento de ferramentas para atendimento desse público específico, de startups, de investidores anjos, de crescimento pela economia digital e tudo mais. Então, regionalmente, nós estamos atuando na Semana Global em algo mais concreto, que é o desenvolvimento de ferramentas para atendimento para esse público, que a maioria é jovem. Então, essa é a nossa contribuição regional. Os nossos associados irão conosco para Salvador, nos próximos dias 21, 22 e 23, onde a Confederação de Jovens Empresários está realizando o Congresso Nacional de Jovens Empreendedores. Então nós vamos estar falando de economia digital, de empreendedorismo 2.0, então evento de capacitação, de relacionamento e de representatividade. Então nós estamos com uma caravana de jovens empresários do Amazonas, do Conselho de Jovens e da Associação Comercial. Está aberto o convite para quem quiser participar, e o Congresso ele está inserido como uma das atividades maiores da Semana Global de Empreendedorismo no Brasil, que é coordenado pela Endeavor e aqui pelo Amazonsat. Então, o Conselho de Jovens Empreendedores do Amazonas contribuirá nesse sentido com um dos eventos macro da CONAGE na Semana Global. Obrigado pelas informações, e a seguir nós vamos conhecer o trabalho do Instituto Evaldo Lodge, o IEL. Nós voltamos já, não saia daí.